Olá, tudo bem? Eu sou Henrique Pessoa, educador, trabalho aqui na rede Itanhaém já há 5 anos, na educação já há 20 anos, sou professor de língua portuguesa e inglesa. É com alegria que damos início agora esse HC em Rede para trazer um tema bastante importante, bastante pertinente, que é colorismo, representatividade, preconceito e identificação racial. Eu sou o Henrique, sou um dos membros da Comissão de Educação Antirracista da cidade aqui de Itanhaém. Eu queria, antes de tudo, realizar alguns agradecimentos à diretora pedagógica da Secretaria de Educação, Maria Cecília Cardoso Tecedor. Agradeço também a Márcia Galdino Alves, que é a secretária de Educação, Cultura e Esportes da cidade, e ao prefeito municipal, Tiago Cervantes. Meninas, uma alegria tê-las aqui. Queria que vocês se apresentassem. Obrigada. Eu sou a Adriana, sou assessora de orientação pedagógica, sou pedagoga, trabalho com crianças, trabalho na Escola Reforcel, trabalho também no NAP 2 e venho para contribuir junto aos colegas. Olá, tudo bom? Eu sou a Rosana, gestora das parcerias esportivas aqui da nossa cidade, trabalho no departamento de esportes. Estou aqui hoje para contribuir com essa nossa conversa que será muito produtiva e necessária para o nosso município. Vamos lá, eu queria começar esse nosso encontro, não há uma pauta aqui muito bem definida, a ideia é que a gente vá conversando e trazendo esses assuntos ligados ao preconceito, ao racismo, ao colorismo, à tona, sem muito roteiro. Eu queria começar somente fazendo a leitura de um texto do José Falero. José Falero é um cronista preto, de pele clara. O livro onde essa crônica está chama-se Mas em que mundo tu vive? É uma crônica chamada A Faxineira. Eu queria fazer a leitura para que a partir daqui a gente pudesse começar o nosso papo. Texto curto, que diz assim: A Faxineira. Sou negro de pele clara e teria o maior prazer em explicar por que me defino assim, não fosse o fato de que, na verdade, me cansei de explicar isso e já não tenho mais prazer nenhum em fazê-lo. O que importa é que acredito ter alguma consciência racial, ainda que desenvolvida tardiamente. Foi só depois dos 30 anos que comecei a me livrar um pouco do senso comum e pude refletir sobre minha própria essência de maneira mais escura. Isso mesmo, de maneira mais escura. E desde então, procuro me manter nesse movimento constante de conhecer e reconhecer cada vez mais a minha negritude. Tomar consciência de si próprio como negro é um acontecimento ruidoso, porque faz uma porção de fichas acumuladas caírem de uma hora para outra. Compreende-se, por fim, toda uma série de eventos da vida pregressa para os quais não tinha sido possível encontrar explicação razoável. Assim, mesmo um negro que até ontem não se considerava negro e, portanto, teria negado a ocorrência de qualquer manifestação racista contra a sua pessoa, hoje, já consciente de sua negritude, é perfeitamente capaz de citar inúmeros casos. Eu, por exemplo, poderia narrar aqui qualquer uma das diversas abordagens policiais abusivas que sofri. Abordagens essas que só fizeram sentido para mim depois, quando, além de me reconhecer como negro, tomei consciência do racismo como elemento integrante da estrutura social que nos cerca. Quanto a isso, Sueli Carneiro foi precisa em Negros de Pele Clara, uma matéria originalmente veiculada no portal GL10, sendo esses jovens, em sua maioria, negros de pele clara como um dos seus principais ídolos e líderes, Mano Brown. O que esses jovens sabem pela experiência cotidiana é que o policial nunca se engana, sejam eles mais claros ou escuros. Eu também poderia contar aqui sobre como os colegas me chamavam na época em que trabalhei em um certo supermercado. Macaco branco, babuíno mal passado. Ou então poderia falar sobre como o pessoal da Bela Vista, onde trabalhei como porteiro, corria a guardar o celular tão logo botava os olhos em mim. Mas não vou escrever nada nesse sentido. Prefiro contar uma outra história, na qual eu mesmo fui o racista, apesar de toda a magnífica, gloriosa e extraordinária consciência
acerca da problemática racial que àquela altura eu já acreditava ter. E conto essa história não só pelo peso que a confissão de uma falta confere à retórica, não só pela estratégia batida de primeiro depor contra um ato próprio para nisso embasar o depoimento contra atos de terceiros. Conto essa história também e sobretudo para destacar a importância do autopoliciamento na luta antirracista. Vamos lá. Aconteceu uma noite que encontrei uma senhora esperando o seu ônibus no mesmo ponto onde eu costumava esperar o meu depois da aula. Perto dali havia um condomínio inaugurado não muito tempo antes, e essa senhora ganhava vida faxinando um dos tantos apartamentos daquele prédio. A princípio, tendo em vista que aquele setor escuro e deserto da cidade não poderia inspirar em quem quer que fosse a menor sensação de segurança, tudo o que desejei foi que a senhora não me tomasse por ladrão. No intuito de dissipar essa possibilidade, tratei logo de tirar as mãos dos bolsos e tentei ser o mais simpático possível. Já cheguei com boa noite, tudo bem? Ao que ela respondeu com um enorme sorriso dizendo tudo ótimo. Agora, relembrando aquele sorriso lindo e acolhedor, percebo que toda a simpatia da senhora, muito mais profunda e mais espontânea do que a minha, já era forte indício de que ela tinha mais a me acrescentar do que eu a ela. No momento, porém, não fui capaz de fazer essa reflexão. Depois dessa noite, começamos a nos encontrar ali com frequência. Tornamo-nos amigos de ponto de ônibus. Rapidamente desenvolvi um grande carinho pela senhora e gosto de pensar que ela também desenvolveu algum carinho por mim. Passei a nutrir o desejo de ajudá-la de uma outra forma, caso pudesse. Isto é, me partiu o coração pensar naquela pessoa tão simpática, tão propensa ao sorriso, fazendo faxinas para ganhar a vida, sem qualquer perspectiva de uma vida melhor. Eu que havia voltado aos estudos não fazia muito tempo, retomando o ensino médio na modalidade EJA, senti que talvez pudesse aconselhá-la nesse sentido. Pensei comigo mesmo que se lhe contasse com suficiente entusiasmo sobre o meu sonho de um dia cursar letras, conseguiria contagiá-la e fazê-la sonhar também com um futuro mais digno. Foi com isso na cabeça que num de nossos encontros noturnos no ponto de ônibus, comentei assim como quem não quer nada sobre minha volta aos estudos e sobre minha vontade de cursar letras, para mais adiante ser professor em colégio de periferia. Aí, nesse momento, a senhora abriu aquele seu sorriso cheio de afeto, aquele sorriso quente, sorriso de mãe, e me contou com alegria que era licenciada em letras. Não só era licenciada em letras, como tinha feito mestrado e doutorado. Não só tinha feito mestrado e doutorado, como já exercia justamente a profissão que quero exercer um dia, era professora. Está bom assim? A esta altura, caro leitor, talvez lhe passe pela cabeça que eu ludibriei. Afinal, o próprio título deste texto é A Faxineira, e além disso, cheguei mesmo a escrever com todas as letras que essa senhora ganhava vida faxinando um dos tantos apartamentos daquele prédio. De fato, caro leitor, de fato, me pegou. Realmente o ludibriei na dura cara de pau. Não lhe dei em momento nenhum a chance de imaginar que essa senhora pudesse exercer outra profissão que não a de faxineira. Me perdoe. Ocorre, porém, que eu, ao vê-la pela primeiríssima vez naquele ponto de ônibus, também não concedi a mim mesmo a chance de imaginar que ela pudesse exercer outra profissão que não a de faxineira. E assim, lembrando de que ali perto havia o tal condomínio inaugurado pouco tempo antes, concluí de imediato, com toda a certeza e sem medo de erro ou sombra de dúvida, que a senhora só podia ganhar a vida faxinando um dos tantos apartamentos daquele prédio. Do mesmo jeito que, percorrendo estas linhas, o leitor a princípio há de ter mentalizado uma faxineira para depois surpreender-se com a condição de licenciada, mestra e doutora daquela mulher. Assim também procedi mentalmente nos encontros que tive com ela. Não fui capaz nem por um segundo de imaginá-la fora do estereótipo de mulher que ganhava vida faxinando algum apartamento. Estereótipo esse
que se desenhou de maneira automática em minha mente, sem deixar espaço para a consideração de qualquer outra possibilidade, porque era uma mulher negra. Esse texto me comove. Acredito que não tem como não, né? Cria um estereótipo na mulher, né? É isso que se espera de uma mulher preta, que ela seja faxineira ou que ela seja um símbolo sexual. E o né? julgamento, quando a gente lê esse texto, e na maioria das vezes é uma realidade que é vivenciada por diversas mulheres negras, é o julgamento. Se ela estiver com uma roupa um pouco mais simples, ela é a faxineira, ela é a garçonete, ela é a cozinheira, jamais a professora, advogada ou a juíza, né? É bem realista. E né? quando isso acontece, a fala que se tem é: nossa, mas você fala tão bem. Sim. Mas você é tão bonita. Mas você é formada? Essa fala que nós escutamos. Mas você é professora? Mas você é a gestora? Não, mas você dá aula? Você é professora, você dá aula? É o racismo estrutural aí. Pro homem também vem uma ideia muito ligada à força bruta também. É como se o homem preto ele só pudesse exercer a força bruta, a força física. Eu não posso trabalhar em absolutamente nada ligado ao intelecto, porque eu sou preto, então eu tenho que trabalhar desenvolvendo algum tipo de atividade braçal. É muito isso interessante. Quando é visto como trabalhador. Isso. Né? Porque o homem, na maioria das vezes, ele é visto como marginal. Né? Então, a gente, essa fala de que a polícia está sempre abordando, ela para a mulher é um pouquinho menor nessa questão de abordagem policial, né, Rô? Mas já para o homem percebemos que já é uma tática deles, né? De abordarem como marginal. Já é um rótulo, né? O homem negro, ele é marginalizado. O homem negro, ele vai assaltar. O homem negro, ele vai com a violência, né? Ele não tem o diálogo, ele não tem essa estrutura de conversa, essa orientação, esse estudo. O homem negro, ele é bruto. Cuidado que ele vai me bater. É assim que as pessoas enxergam o homem negro. E também como símbolo sexual, né? A gente vê muito criar essa ideia de que o homem negro é isso ou é aquilo, e é muito complicado. Meninas, a Djamila Ribeiro, que é uma intelectual brasileira muito importante, relevante, que tem trazido esses temas tão urgentes, né? Eu tenho a impressão que a gente nunca debateu tanto essas questões, e que bom que a gente debate, né? Que bom que a gente tem debatido isso. E ela fala muito sobre isso aqui, sobre o lugar de fala. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, porque no livro da Djamila, chamado Lugar de Fala, ela traz à tona essa questão e ela quebra uma visão que eu acho que muitas pessoas têm de maneira equivocada, né? Porque o lugar de fala ele é muito mais um lugar analítico do que um lugar proibitivo. Então não é que as pessoas estejam proibidas de falar, caso elas não sejam negras, sobre a questão ligada ao racismo, por exemplo, ou que de repente um homem de repente não possa falar sobre feminismo, sobre os direitos das mulheres, né? Ou sobre questões ligadas à minoria, quando não se pertence à minoria. Ela diz que a gente precisa analisar esse discurso, né? Parar para pensar de onde esse discurso vem, quem é que fala, né? Quem é essa pessoa que discursa, né? Então, por exemplo, quem discursa aqui? Agora, quem discursa aqui é um professor, é um homem preto, é um homem pobre, é um homem que foi cotista na faculdade, né? E eu me recordo de maneira muito clara isso. Eu fiz letras e o meu curso havia 63 pessoas brancas e 3 pessoas negras. Dentre as 3 pessoas negras, 2 pessoas bolsistas. Então isso responde muita coisa já dentro da nossa sociedade, né? Como a gente vai acabar falando também um pouquinho de políticas públicas, né? Como as cotas elas possibilitaram que o negro pudesse alcançar o ensino superior, né? A gente sabe que ainda falta muita coisa. Mas eu enxergo, muitas pessoas me questionam sobre isso, né? Sobre se eu não me sinto menor profissional por ter feito faculdade por meio de uma cota, né? E aí eu penso nos modelos dos vestibulares, né? Que ainda são modelos muito elitistas, em que você tem lá um público que consegue passar, que é um público que é praticamente formatado para fazer aquela prova ali, e que não mensura, o vestibular não mensura nenhum tipo de capacidade desse aluno, desse discente depois na faculdade, né? Eu fui cotista, tive excelente desempenho
acadêmico e não me sinto menor por isso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como as políticas sociais, como as cotas, contribuem para uma ideia de reparação histórica mesmo. Vocês concordam comigo? Mas é um processo ainda que... Aí a gente precisa lembrar sempre que os escravos, os escravizados não tiveram acesso aos estudos, né, foram colocados... Existe um romantismo também, né, sobre alguns eventos históricos, né, como a própria... Os negros periféricos, pobres, a maioria deles, né, enquanto muitos estão estudando, muitos estão buscando seu diploma, a sua formação, a sua profissão, eles estão trabalhando para levar para a mãe o pão de cada dia. Então é assim, a mulher negra, ela espera daquele filho que, principalmente periférico, que ele ajude na sua casa, porque ela já é uma pessoa, na maioria das vezes, que passa por necessidades, e aquele filho vá, saia, trabalhe e ajude ela com o pão. Então, entre ele trazer o diploma e ajudá-la com o pão de cada dia, ela não, filho, eu prefiro que você me ajude. Então, quando tem as cotas, quando tem a oportunidade dele estudar, que não é como que eu posso dizer? Na maioria das vezes, como todos os outros alunos têm essa oportunidade, porque é muito mais fácil uma família que tem nome ou que tem empresas ou que tem condições de ir lá e pagar esse curso, de introduzir esse seu filho, né? Estudar, muitos deles às vezes nem quer, mas faz porque a família tem aquela tradição. Então, a cota, ela possibilita que esse jovem, muitas das vezes que não tem condições de pagar o seu curso, não é isso? Sim. Muitas das vezes que não tem condições de fazer uma medicina, porque é um curso muito caro para todos, que ele seja introduzido dentro de uma universidade. Então, ele consegue ajudar a mãe, muitas vezes eles com estágio, não sei se você fez estágio, como que você conseguia trabalhar e conciliar com o estudo. Eu ganhava R$240 por mês como auxiliar de secretaria quando eu comecei letras. Meu curso custava 800. E eu lembro como se fosse hoje do dia que eu ganhei essa bolsa, porque essa bolsa foi me dada pela reitora da Universidade Católica de Santos. Ela não sabe quem eu sou, certamente, se ela me vir na rua ela não me reconhece, claro, mas eu sei exatamente quem ela é, dada a presença marcante dela na minha vida. Ela colocou a rubrica dela no guardanapo com o qual eu consegui fazer a minha matrícula e ali foi... A minha vida mudou a partir daquela oportunidade que foi me dada. Foi só um empurrãozinho, eu falo uma reparação histórica, porque a gente teve a gente foi jogado na sociedade, eu falo, exatamente, né? A gente fala muito da princesa Isabel como se fosse um ato de benevolência da monarquia, né? Vamos, olha, os negros foram libertos. Bem claro que eu não falo. Então eu falo assim, gente, foram mais de 3 séculos de escravidão para pouco mais de um século de libertação, entre aspas, essa né? oportunidade que você precisava para fazer um curso superior, porque se fosse assim, para pagar um curso superior, talvez naquele momento você não teria condições, porque você tinha que trabalhar, porque você tinha que ajudar em casa. Eu acho assim, muitas pessoas falam e criticam as cotas, muitas pessoas falam que é por capacidade, todos têm capacidade, mas só que tem um processo seletista, né? Que aqueles que têm capacidade são os que têm dinheiro, os que têm empresa, a maioria os brancos e a maioria os que têm condições de pagar o curso. E aqueles que não têm capacidade sempre são os negros. Assim, ele não tem capacidade. Pode olhar dentro do grupo que serão os negros. Então é complicado, assim. E quando a gente fala de universidade, a gente já começa com a base, né? Os anos iniciais de uma criança, ele é formado por uma criança alimentada. Uma criança que não é alimentada, ela não consegue aprender. Então a gente já começa daí. Você pega uma estrutura de familiar negligenciada, com falta de alimento, com falta de cuidados, porque na maioria das vezes as mães são solo. Nós sabemos que as mães pretas são solos e são as que criam seus filhos sozinhas. Então essa criança vai para a escola no intuito de se alimentar. A educação acaba ficando sim em segundo plano. Então quando você chega numa universidade da qual você vai disputar com alunos que foram bem alimentados, bem educados, bem ensinados, receberam carinho, tiveram um amparo familiar, fica difícil de você competir. Só que aí quando a gente fala sobre cotas
que esse aluno, ele entra como cotas, ele precisa manter. Então quando fala, você está aqui porque é cotista. Se você não tiver como manter os seus estudos, não tiver boas notas, você não vai ficar. Porque eles te massacram, eles fazem o máximo que puderem para que você saia. Então, para conseguir manter até o final de um curso, é muito difícil. Tá aqui você que não me deixa mentir. Eu fui bolsista, eu não entrei por cotas, mas eu tive bolsa, eu fiz escola da família, eu estudei o meu período de pedagogia após os meus 30 anos, eu não consegui fazer faculdade antes, eu fui mãe muito nova, então eu tive que escolher cuidar de casa e trabalhar. Então a faculdade para mim era algo muito distante. Então quando eu comecei a fazer a faculdade, tudo ficou muito difícil. E aí o que eu fiz? Larguei o trabalho e fui fazer estágio. R$570 por mês para sustentar uma casa e pagar a van, porque eu tinha que ir para a faculdade. O que eu fiz? Comecei a vender lanche natural, ia para o curso nos fins de semana ia trabalhar na escola. E assim foi indo. Me foi muito importante, porque logo que eu saí, eu fui trabalhar com o sistema socioeducativo. Então, ali já começou todo um ensino necessário. Voltando para cotas, é necessário que seja falado muito sobre isso, porque é muito importante. E, né, para esclarecer, para deixar bem claro que é importante. É sim, e se você não tiver ali um empenho, não tiver capacidade, você não vai ficar. Adriana, pegando esse seu gancho, né, eu tenho até uma plaquinha aqui das minorias, não sei se dá para pegar na tela. E é interessante porque existe uma confusão sobre isso, né? Quando a gente fala de minorias, algumas pessoas, né, elas acham que a gente está falando de uma questão quantitativa, né? As mulheres são maioria na sociedade, mas quando a gente fala de minoria, a gente fala de um grupo que socialmente, historicamente, foi excluído, foi colocado à margem, foi morto, foi esquecido. Então a gente está colocando aí a população indígena, a população preta, a gente coloca as mulheres, a gente coloca os gays. Então quando a gente fala de minoria, não é de números, a gente fala não é quantitativo, né? Existe uma confusão sobre isso, né? Como também existe essa fala que eu coloquei entre aspas, essa fala que não é nossa, tá? Não é nossa fala, a gente veementemente discorda dela, esse discurso romântico, lindo, somos todos da raça humana. É óbvio que sabemos que somos da raça humana, né? Esse conceito aqui, óbvio que ele não é biológico, é um conceito social. Eu acho que muita gente que fala isso ou tem, até chega até a ser cômico, apesar de triste também, ou querem esconder um discurso. É como se fosse assim, eu sou racista e aí eu digo isso porque aí eu me escondo nessas entrelinhas aí. Nós escutamos e vemos muita gente no dia 20, né, postando somos todos da raça humana, diversas pessoas que não concordam com o dia 20, né, da que acham que é um feriado que não deveria ter e que não deveria ser nacional. E está tendo uma luta aí no Ministério para que seja nacional e muitos colocam, somos todos da raça humana. Sabemos todos que somos todos da raça humana, mas os negros, os índios sofreram e muito. Somos todos da raça humana, mas somos uma raça que sofreu por 300 anos sendo humilhado, sendo dilacerado, quando tiraram das famílias, pais e mães separados, estuprados, mortos, condições desumanas, passando fome, mutilados e tratados nem como bicho, porque nas casas e mansões onde os negros eram escravizados, o bicho, o animal, o cachorro ou o gato, eles eram melhor tratados do que os negros. Então somos todos da raça humana, mas somos a raça negra que sofremos por 300 anos. Somos todos da raça humana, mas somos índios que foram tirados das nossas terras, que dilaceraram as nossas aldeias e roubam até hoje o nosso espaço e os nossos direitos. Então, quando publicar ou falar somos todos da raça humana, qual raça? Qual raça vocês estão falando? Que não pode ter a consciência negra, mas você sabe o porquê o dia 20 de novembro é considerado o dia da consciência negra?
quem coloca, quem publica, quem se expressa dessa maneira, você sabe o porquê, você sabe o significado? Ou você sabe porque você tem uma empregada negra, uma babá negra, um motorista negro, um amigo negro? Porque existem os negros que são de, como é que fala? Não é nem adotados, que são os negros. O meu amigo é negro. Eu tenho um amigo, mas ele não participa da minha mesa de jantar e nem da minha reunião de negócios. A moça que trabalha na sala comigo é negra. Olha que o salário dela é menor. E se você chamar ela para uma reunião onde todos representam o departamento onde ela trabalha, se você não ir, não tem problema, viu, fulana? Então, assim, quando colocarmos, expressarmos, somos todos da raça humana, prestem bem atenção quem que está discursando sobre isso, porque assim, eu até não divulguei nem postei nada nesse dia 20, porque eu queria analisar nesse momento que a gente está de mídia, de fala, de oportunidades, de visibilidades, né, dos nossos jovens, dos nossos artistas. Eu queria prestar bem atenção o que as pessoas estão se movimentando ou como elas estão expondo essa parte da consciência negra. E é lamentável que em 2023, no dia 20 de novembro, milhares de pessoas ainda escrevem "somos todos da raça humana", sem respeitar o momento histórico e o momento atual que a gente vivencia, com a morte de diversos jovens nossos pela polícia, com nossas mulheres que trabalham no lar tendo descaso, mas ela não tem capacidade de estudar, então ela é do lar. Então, assim, tem que saber, né, o momento que fala, sobre o que fala e pesquisar bastante. Como se essa segregação tivesse sido feita por nós, pretos, né? Como se esse conceito tivesse sido cunhado por nós, negros, né? E quando fala sobre somos todos da raça humana, às vezes eu paro para pensar realmente, que raça humana é essa? Que mata, que humilha, que sufoca, que separa, que pede para revistar a sua bolsa simplesmente porque você é preto e está em um lugar que não é para você estar. Como teve recentemente, ontem, né, da porta-bandeira da Portela, do navio Nascimento. Mostrou no jornal, né? Que raça humana é essa que faz com que separem uns dos outros? E é interessante porque esse tipo de pessoa fala muito sobre ela ser humana, mas eu queria realmente entender que raça humana é essa que humilhou, que judiou, que maltratou e que ainda maltrata o nosso povo todo o tempo. Que a gente é separado, que se você chega dentro de um ônibus, as pessoas escolhem para não sentar ao seu lado porque é a sua cor, ou se você é uma mulher ou um homem bonito, mas você é tão bonita, mas você não é tão preta assim. Mas o teu cabelo é tão bonito. Então, que raça humana é essa? Né? Quem é humano aí? Cabe a pensar. Eu vou trazer aqui com vocês, né, vou aproveitar o gancho, Adriana, para trazer esse tema aqui, que é colorismo, né? Deixa eu só encontrar aqui minha plaquinha para depois trazer essa questão toda nossa mais para o viés educacional, tá? Aqui é a próxima pauta, né? Eu trouxe essas mulheres belas, como essas também que estão aqui compondo a mesa, né, para falar dessa questão nossa aqui, né, do colorismo. Esse conceito do colorismo, ele foi trazido pela primeira vez, nomeado por uma autora chamada Alice Walker, num artigo, num livro publicado, um livro de ensaios, em que ela trazia uma reflexão. O ensaio se chamava If the Present Looks Like the Past, What Does the Future Look Like? Se o passado se parece com o presente, como será o futuro? E ela faz uma abordagem bem interessante nesse ensaio, em que, grosso modo, ela diz que quanto mais retinta for a pele, maior é o preconceito, né? Então, o preto de pele clara, ele sofreria menos preconceito, ainda que sofra preconceito, do que um preto de pele retinta. E essa questão ligada ao colorismo, depois é trazida de novo pela Djamila, né, que faz traz todo um discurso também muito do feminismo norte-americano, para dizer que essa questão ela não está atrelada somente à tonalidade da pele, mas também ligada aos traços físicos, né? Então, por exemplo, dentro da sociedade, quem está mais próximo do fenótipo europeu, fenótipo, conjunto de características físicas,
seria visto pela sociedade como o belo. E tudo que se opõe ao fenótipo europeu seria visto como feio. Então o belo socialmente, o belo pela mídia, o belo que as pessoas dizem que é bonito, ou, né, é o branco, é o cabelo, do cabelo liso, dos traços finos, dos olhos claros, é esse o perfil que a gente vê por aí, né? E os traços negróides, o nariz não pode ser, tem que ser um nariz fino, porque senão é feio, o cabelo, se não for um cabelo liso, é feio. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão aí que a gente percebe na sociedade, como é difícil, como a nossa autoestima ela é derrubada, né? Como a gente precisa ter uma força, que eu não sei nem de onde é que vem essa força pra gente se... Na mesa, nós temos 3 negros, com 3 tons de pele diferentes. Vamos fazer assim, pô? 3 tons de pele diferentes e somos 3 negros. Então, eu vejo muito no dia a dia, no meu trabalho, na vida dos meus filhos, que eu tenho 2 filhas de pele clara, mas que a mãe é negra. Elas têm cabelo cacheado e a minha outra filha é cabelo muito crespo. E elas 2 sofrem hoje no ensino, uma está no estado, outra no município, de amigos ou professores falarem: nossa, sua mãe é uma negra linda, mas você puxou o seu pai. Né? Como você é bonita, você é uma branca de cabelo cacheado. E minha filha falou: não sou branca, eu sou negra de pele clara. Ela teve essa crítica ou elogio, como atribuem, de uma professora. E ela chegou em casa muito triste e falou assim: mãe, a professora falou que eu sou uma branca, mas que o meu cabelo é crespo. Se eu fizesse um relaxamento, eu pareceria minha irmã, que tem o cabelo com cachos soltos. E eu virei pra ela e falei que eu era negra de pele clara. E a professora olhou pra ela e falou: isso não existe. Isso não existe. A professora falou pra ela: gente, é inadmissível hoje você, num país miscigenado, num país que a gente... todos brasileiros nascidos aqui, todos têm traços negros. Todos têm. Ah, mas porque o meu cabelo é liso, a minha pele é clara. Mas olha a miscigenação, olha a raiz do nosso país. Olha a formação do nosso país. Todos, desde o Rio Grande do Sul até Pernambuco, todos nós somos miscigenados. Então, e o preconceito e a discriminação para que seja modelo, para trabalhar numa loja... Vejam bem, prestem atenção quando vocês vão numa empresa. A negra que é de pele clara, de cabelos soltos, ela é mais receptiva, ela tá mais à vista do que a negra de pele escura, de cabelo crespo, que tá lá atrás do balcão, ou que tá fazendo a faxina. Isso não é algo, como dizem hoje em dia, mimimi. Isso é a nossa realidade. E quando as pessoas falam: nossa, você é tão belo porque o seu nariz é fino, você nem parece que é negra, isso já é um preconceito, isso já é uma discriminação, isso é racismo. Então, essa plaquinha aqui, eu acho que todos tinham que entender essa plaquinha, e todos tinham que falar e discutir sobre o colorismo, como nossas crianças sofrem na escola, como nossas crianças sofrem no esporte, como nossas crianças sofrem com pessoas que julgam o tempo todo. Porque você é claro, mas tem o cabelo cacheado, você não é negro. Porque você é claro, mas o seu nariz é fino, você não é negro, sendo que a mãe é negra. O pai pode ser um pouco mais claro, mas a criança nasceu parda. Então, assim, umas coisas que eu fico até nervosa de ver e de discutir. Interessante você e que aconteceu com as minhas filhas e dentro de uma escola e um julgamento feito por um professor. Por isso que a educação antirracista e o debate sobre colorismo, a gente tinha que já começar desde o nosso corpo docente. Como lidar com as nossas crianças. O letramento racial, né? Como o letramento racial e como, assim, o toque, a sensibilidade em lidar com nossas crianças lá da pré-escola. Para que eles cresçam entendendo, sabendo se defender de pessoas que não têm a noção ou não querem ter do que é o colorismo. Me dá até um calor no peito falar sobre isso, porque chego a tremer, porque a criança não se identifica como criança preta. Por quê? Por que será? É legal ser preto? É interessante ser preto? Você está pronto para ser preto? A sociedade vai te aceitar como preto? Não é mais fácil você falar que ela é preta do que você dizer que você é preta? Durante muito tempo foi isso que eu fiz. Eu sou morena, parda, sou parda.
tem uma corzinha, um cabelo crespo, que eu tá com um alongamento aqui, tá tudo resolvido. Não quero ser preta. Preto sofre, preto é humilhado. Ter filho preto, meu Deus, não quero, porque ele vai sofrer no mundo. O que vai ser dessa criança nesse mundo? Que ninguém quer, ninguém aceita, é separado, é humilhado. Na escola te colocam para desfilar como escrava. Para que eu quero? Então, isso realmente deve vir lá da pré-escola, para que a criança se identifique como criança preta. Então, para isso, hoje, nós existimos para mostrar para essa criança que é bacana ser preto, que nós somos lindos, que somos inteligentes, que estamos aqui para conseguir o nosso lugar de fala, nosso lugar profissional, nosso lugar de mãe, nosso lugar de faxineira, que é uma profissão maravilhosa, que muita gente não vive sem. A questão não é isso. A questão é que a pessoa tem que se identificar, tem que ser vista como preta, como belo. Porque hoje, quando eu entro numa sala de aula e uma criança me olha, principalmente na periferia, que é lá que nós estamos, ainda, por enquanto, olham para mim e dizem, olha para ela é professora. Ela é professora. Bons então, quer exemplos, dizer, né? somos bons exemplos. E eu não quero chegar em uma reunião de professores ou de departamento, ou seja qual for, e estar lá sozinha. Olhar para o lado e não me identificar com os meus iguais. Eu quero estar em um lugar do qual estejam muitas pessoas iguais a mim. Então, a questão de se identificar como pessoa preta aqui no colorismo, é importante que as crianças sejam ensinadas a se verem como pretas bonitas, seja o tom claro, médio, retinto, somos pretos maravilhosos e estamos aqui para assegurar os nossos lugares, né? Então, essa questão do colorismo, da cor parda, nas escolas, normalmente quando a gente vai fazer lá alguma atividade, algum projeto, eu sempre me uso como exemplo e pergunto, né? Como você se identifica? Porque nós somos como nos vemos. Dificilmente se veem como pessoa preta. Quando eu fui trabalhar na Fundação Casa, eu lembro de fazer projeto com os meninos, de fazer roda de conversa sobre preconceito. Eles não viam, eles não percebiam que sofriam preconceito. Para eles, ser seguido no supermercado era natural, porque eles já se viam como bandidos, eles já entendiam que eles tinham nascido pretos e seriam bandidos. Então, quando eu sentava com eles em uma roda e dizia, você já percebeu que quando você vai no supermercado com seu colega branco, é você que é abordado primeiro? Nossa senhora, é verdade. Porque eles não têm essa visão. E, sinceramente, a sociedade quer que você perceba essa diferença? Eu acho que não. Então, mostrem nas suas salas de aula, senhores professores e professoras, comecem a entender melhor sobre isso, para depois poderem criticar e dizerem que não é bem assim. É assim. Não só em novembro, né? Não só em novembro. E lembrando que existem muitos estados que já retiraram essa data como feriado. Inclusive o estado do Paraná. Não tem mais feriado dia 20 de novembro. Porque fica centralizado no mês de novembro as atividades, né? E ao longo do ano, novembro. Chegou dezembro, Papai Noel branco, acabou. Exatamente. A conversa sobre corrigindo, a cidade de Londrina, no estado do Paraná, eu tenho certeza que não tem mais o feriado. As outras cidades eu não posso afirmar. Adriana, você falando agora, meu coração até pulsou mais forte um pouquinho, porque é engraçado, é curioso como os discursos eles se encontram, né? E a Djamila fala isso também no livro Lugar de Fala. Eu esqueci de falar uma coisa importantíssima, que o lugar de fala ele também está na questão de você colocar um holofote sobre questões urgentes ligadas à minoria. Então é você dar essa atenção, né? E a representatividade é isso que acontece nessa mesa agora. Poderia haver um branco aqui falando? Poderia. Mas a representatividade vem dessa força de 3 pessoas pretas aqui juntas para falar sobre essa questão. E as meninas falaram aqui coisas muito curiosas, assim, né? Uma delas está aqui, ó, também, passabilidade, que é essa questão de quando a pessoa ela tem uma pele menos retinta, como muitas se valem de alguns artifícios para parecer ainda menos preta, né? Eu citei num encontro que eu fiz nas escolas o jogador Neymar como modelo, porque o Neymar, eu não sei se ele ainda pensa assim, mas até recentemente, até há pouco tempo, ele não se via como um homem negro, né?
E como talvez seja fácil alguém que não tem a pele retinta, que tem os olhos cor de mel, de repente num processo de alisamento de cabelo, não parecer preto. Durante muito tempo, meninas, eu criticava muito a postura de quem se fazia assim, né? Hoje eu tento até olhar um outro lado, né? Talvez seja uma maneira, talvez na literatura a gente tem o escapismo, a fuga da realidade. Será que não é um pouco ligado a isso, assim? Porque me passando por branco, talvez sofrerei menos. As oportunidades né? Porque também tem uma outra coisa que eu queria pegar nesse gancho aí dessa discussão, né? Eu sou um homem preto, óbvio, vocês estão vendo. Sou filho de um homem branco e de uma mulher negra. E eu acho que essa questão minha ligada à percepção, à consciência da minha pretitude, muito embora isso pareça óbvio, as pessoas acham que a gente já nasce também, né, dentro de um escudo de militância. As coisas não são assim. Não. A gente vai percebendo as coisas na sociedade, né? Dentro do meu seio familiar havia uma harmonia muito grande entre minha mãe e meu pai, e eu achava que o mundo fosse assim. Eu levei um certo tempo eu queria que vocês falassem sobre isso. Eu levei um certo tempo para me perceber preto. Eu acho que a minha primeira lembrança disso foi quando uma mulher parou a minha mãe na rua. Minha mãe estava no carrinho de bebê com a minha irmã recém-nascida, e a minha irmã, ela é uma preta de pele clara e o cabelo, coisa meio indígena ali, não sei. E a mulher perguntou para minha mãe se a patroa dela deixava ela passear com aquela criança ao sol de meio-dia. E para mim, uma criança de 8 anos, era só uma pergunta. E eu vi a reação da minha mãe nordestina, mulher muito forte, de fibra. Minha mãe xingou aquela mulher de tudo que é nome, e eu não consegui muito bem entender aquele barraco que se formara ali. Depois eu fui compreender do porquê daquilo. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive noção de que ser preto dentro da sociedade seria uma questão a se enfrentar. Quando é que vocês se perceberam? Também teve Quem não passou por isso, né? A minha primeira filha também é uma preta de pele clara. Quando criança ela tinha cabelo loiro, cachos largos, porque o pai dela é polaco, é assim que fala no Paraná, né? Ele é loiro do olho castanho. E eu passeava com ela veio comigo para São Vicente, 1 ano e meio ela tinha. E eu passeava com ela de vestidinho, coisinha mais linda. E eu fui abordada na rua da mesma forma. Cuidado, hein? A sua patroa vai brigar com você. Eu falei, mas eu era uma adolescente, porque eu casei muito nova. E eu não entendi e passou. Eu levei muito tempo para entender isso. Muito tempo. Para entender que existia essa questão. Que para mim era minha filha. Como é que podia ser diferente, né? E aí a gente entra aí numa história falando sobre isso, de você é preta e você só gosta de homem branco. É um outro assunto que acho que dá pra gente falar sobre isso também depois, porque se a minha filha é preta de pele clara, óbvio que o pai dela é branco. Então é muito doloroso passar por isso. Bom, a estrutura que eu tenho familiar é de um avô português e de uma avó negra, baiana, da mãe negra e o pai negro, e né, meus avós, meus pais e eu, negra, e meu pai dos meus filhos branco, e minhas filhas, óbvio, que tem pele clara, e meu filho é negro. O meu ex-marido, ele passou pelo reverso, né? Ele passeando com meu filho, que é bem pretinho, e ele é bem claro, o pai dele, e olhavam pra ele e o meu filho falava, pai, e procurava onde estava o pai, né? E o pai na frente, né, do meu filho Pedro, e ele, pai, vamos fazer isso, pai. E a moça falou, mas onde está seu pai? O meu pai está aqui. E ele falou, não, eu sou o pai dele, né? Então, assim, como que ele, claro, daquele jeito, e passeando com aquele menino pretinho, e todo mundo procurando o pai e a mãe pretinha do menino, e o pai, o Anderson, estava ali do lado. E quantas famílias não sofrem isso? Eu volto a bater na tecla da gente ir lá na base, lá na infância, né? Explicar, orientar e fazer a criança se enxergar sem a vergonha e sem o medo. Porque tudo isso que passamos, nós temos um medo por trás disso. Afinal, foram 300 anos direcionados, mas todos esses anos até hoje, que são histórias atuais, que
que ainda continua. E que essas pessoas, elas não enxergam que estão tendo essas atitudes, né? Bom, Alessandra Devuski, né, num dos livros que coordenados também pela Jamila Ribeiro, ela fala, no livro Colorismo especificamente, né, ela fala sobre essa questão da passabilidade e de uma ideia muito, como é que eu vou dizer, segregadora mesmo, que às vezes acontecia, que já acontecia na época da escravidão, veja bem. O colorismo ele já vinha dali, né? Então os senhores separavam os escravos negros de pele mais retinta, de pele menos retinta, criando entre eles ali um ambiente de segregação mesmo, né? E eu lembrei de um episódio meu de infância, dos livros de história da década de 90, eu tenho 41 anos, fui aluno do ensino fundamental na década de 90, em que eles traziam uma plaquinha mostrando lá, por exemplo, que branco mais branco geraria uma criança branca, o branco mais negro geraria um mulato, negro mais negro, negro. E eu tenho um sentimento, isso é muito louco, porque a gente tem sentimentos na nossa época, a gente lembra, né, de muita coisa. Existe uma, acho que antes do despertar da consciência, depois. E eu lembro que eu achava, por ser mulato, por ser filho de um homem branco, de uma mulher preta, eu achava que eu estava dentro de uma ideia de vantagem. Olha que coisa louca, coisa triste. Você tinha esse sentimento também? Tinha. Adriana. Tinha sim. Pode continuar. Não, então é um sentimento, até confundi teu nome com o nome da autora. Sem problema. Tinha um sentimento meu, assim, de achar que eu estava ali numa situação de vantagem por ter um pai branco, né? E como eu sei esse exemplo para falar que talvez outras crianças também nossas, né? Talvez carreguem consigo uma ideia de que são menos pretas, ou que têm vantagens, né? Se sentem melhores por isso, né? E você falando de vantagem, me veio uma lembrança da infância que os mais velhos diziam: não andem em grupo de preto, porque é perigoso. Você tem que ter sempre uma pessoa branca junto para não ter aquela história de que, aquele tanto de preto vindo junto, corre porque vai dar ruim. Então, falando sobre isso, de ter um filho, um pai mais claro, né? Meu pai era um preto bem retinto, minha mãe é baiana, da pele mais clara. Eu vim com uma pele um pouco mais clara, mas realmente eu me via em vantagem de ter a pele mais clara. Mesmo tendo o cabelo sempre bem crespo, eu me via em vantagem. Bom, seguindo ainda nessa discussão, né? Eu lembrei aqui do termo pardo, né? Eu sou da área de língua portuguesa, estudando o termo pardo, a semântica do termo denota aquilo que é sujo, né? E de repente virou moda, todo mundo fala que é pardo, se assume pardo. E eu sempre tive uma relação muito sempre fiquei com o pé atrás em relação a essa nomenclatura, muito embora ela apareça no IBGE, nas classificações todas, mas eu vi uma professora falar uma coisa que me chamou a atenção no discurso da professora, eu passei até a ver essa questão de uma forma diferente. Ela disse que ela se define parda por ela ser uma preta de pele clara, porque ela dizia assim, eu acho que eu tenho mais vantagens sociais do que um preto de pele retinta. A partir daquele momento ali, ela passou a se definir, a parar de preencher como preta, escrevendo como parda, porque ela acreditava que ela tinha essa vantagem, entre aspas, dentro da sociedade, né? Então isso me deixou bastante reflexivo. Mas quando perguntam qual que é a sua cor, eu já fiz essa pergunta várias vezes em sala de aula, é engraçado que tem muitos alunos que não se veem pretos, né? E eu digo assim que eu acho que essa reflexão ela vai surgir em algum momento na vida, né? Eu vi também uma outra professora falar algo que eu nunca esqueci. Para você saber que cor que você é, pensa sobre a roupa que você vai precisar vestir, a depender do horário que você vai sair à noite, porque talvez você seja parado na rua. Então a gente fica o tempo inteiro sistematicamente pensando, né? A Adriana falou sobre essa questão até do gestual, das mãos, onde posicionar, onde colocar. Eu oriento muito meu filho, né? Eu oriento meu filho, ele trabalha de manhã como estagiário aqui no município, Departamento de Cultura, e à noite ele sai daqui, sai do departamento e vai para uma hamburgueria, trabalha até 1h da manhã. E aí a roupa, eu falo pra ele que ele gosta muito, né, de usar roupa rasgada, e eu falo, você não vai sair 1h da manhã com essa calça rasgada e esse boné, pelo amor de Deus. Mãe, mas esse é meu estilo, eu não vou deixar de usar aquilo que eu gosto
Pedro, se a polícia te parar, então já é um medo que a gente tem, né? Já é uma coisa histórica que a gente tem de que vão parar pela vestimenta, sim, né? Sim. E por ele ser negro, talvez. Tem um estereótipo também, né? Isso. Menino preto, com corpo de adolescente. Sim, e as últimas falas, antes dele trabalhar, bença mãe, Deus te abençoe, tá com RG? E é sempre deixa acompanhar. Tá com documento. Tá com documento, é um medo que a gente tem de quem tem filhos negros de pele retinta, porque se a polícia parar, vai dar ruim. Então é melhor ele se precaver, mas ele é totalmente contra essa minha fala, porque ele tem que andar do jeito que ele gosta e com a calça do jeito que ele gosta, mas ele leva o RG. Eu tenho certeza que todos os pretos têm uma história para contar sobre algum episódio ligado a isso, né? Eu tive uma recentemente, não vou abordar aqui para não ficar muito extensa a conversa, mas vamos trazer aqui essas questões nossas de pretitude ou negritude, como queiram. Eu gosto muito de usar pretitude porque eu acho que é um termo que a gente... é um termo nosso, né? Empodera, criado. O termo negritude é um termo ressignificado, né, na história. A gente vai trazer aqui essa questão para a educação. Eu percebo muito uma coisa na educação, eu que sempre trabalhei, me dividi entre espaços privados e espaços públicos de ensino. No espaço público você tem majoritariamente alunos pretos, no espaço privado, quanto maior a mensalidade, menos pretos você encontra no lugar, né? Já trabalhei em escolas onde eu era a única figura preta daquele espaço. Eu tenho uma percepção, que queria saber se as meninas pensam igual ou não, que dentro desses mundos, né, desse país Brasil absolutamente plural, né, em que a gente vê que tem pessoas que têm dificuldade para tudo, enquanto tantos outros têm acesso a tudo, né? Eu percebo que no mundo de lá, no mundo do espaço privado, muitas vezes não existe uma noção da outra realidade e vice-versa. Vocês têm essa percepção? Vejo isso na escola todos os dias, sim. De crianças que não têm a noção, inclusive de coisas simples como ir à praia, ao cinema, de ter conhecimento de cultura. É bem diferente. Olha a plaquinha, olha, a gente nem combinou. Essa plaquinha aqui, ela mostra uma criança preta em espaços privilegiados. Tem uma frase que eu adoro que diz assim: não romantizem as nossas ausências. Porque a gente não está ainda em lugar de poder, em lugar né? Ainda há muita coisa, A comissão antirracista, a nossa comissão a qual nós fazemos parte, né? Ela pretende levar para a sala de aula essas questões urgentes. Eu queria perguntar para vocês, meninas, vou começar com a Rô aqui. Rô, qual a importância para ti de uma educação antirracista, né? Sobre essa questão do letramento racial? Qual a importância de levar essa questão para a escola, né? Como eu sempre bato na mesma tecla, nós temos que falar do racismo, da importância que essas crianças têm, a visibilidade que essas crianças têm, porque elas são muito oprimidas, né? As crianças negras, as crianças indígenas, elas são separadas e sempre estão num canto, ou nunca tem destaque, ou numa peça teatral, ou num desfile, ou numa qualquer trabalho que seja feito, ela fica um pouco mais para trás. Então, tudo isso começa relacionado à educação, e quem está orientando, educando e desenvolvendo isso na criança, nós temos que levar a educação antirracista para os professores, para os inspetores, para o pessoal da limpeza, para a cozinheira, que todo o grupo, todo o corpo da escola, eles saibam lidar, orientar, acolher essa criança e talvez modificar na cabeça dela o fato dela não se considerar negra, não se considerar preta. Porque a criança, eu trabalhei em escola e num pátio, numa horário de recreio, é onde a gente vê, né, todos eles, naquelas brincadeiras, onde a gente vê a separação, onde é a seleção. Quem brinca com quem recebe a atenção do inspetor, quem não recebe, quem volta para dentro da sala porque fez alguma bagunça. Então, assim, e eu percebo que falta orientação, que falta uma didática, que falta o conhecimento o mesmo. Conhecimento, é o tal do letramento racial, seria? O letramento racial das pessoas que estão em volta dessa criança. Porque a criança, ela tem a inocência dela e ela expressa aquilo que lhe falam, né? O modo que educam ela vai expressar. Às vezes uma criança, por ser agressiva, está passando por alguma coisa dentro de casa, ou uma criança que é muito dada ou se expressa facilmente, ela tem o apoio dentro de casa do pai, da mãe. Então,
quando a gente chega dentro de um pátio, dentro de uma sala de aula e vê uma criança que ela não se expressa, que ela é retraída e que ela tem dificuldade com a cor, a gente tem que ter pessoas em volta que oriente e que exaltem essa criança. Então a nossa comissão antirracista, a educação antirracista, é exatamente para esse letramento. Eles fala-se muito sobre projetos, né, que podem ser desenvolvidos. Eu vejo muita gente me perguntar isso, assim, que projeto que a gente pode desenvolver? Eu queria que vocês falassem também disso, que a Adri falasse sobre isso. Eu fiz uma plaquinha aqui chamada Escuta Ativa e Projetos. Na minha opinião, a escuta ativa ela é tão importante ela é mais importante até mesmo do que o projeto. E a escutativa ela está em você ser um educador sensível e perceber aquele mundo à sua volta. Não é chegar à sala de aula necessariamente com uma bandeira, né, hasteada, vou militar sobre tal tema, mas é você perceber. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Uma vez eu entrei em sala de aula, eu sou ligado ao Carnaval, né, do Rio de Janeiro, e a Grande Rio tinha acabado de vencer o Carnaval do Rio falando sobre Exu. E eu escutei um aluninho de 6º ano falar que quem tinha ganhado o carnaval era a escola de samba que falou sobre o diabo. Naquele momento eu parei a aula, eu tinha todo um conteúdo programático para seguir de inglês, e eu parei a aula para falar um pouquinho sobre tolerância religiosa, sobre a demonização que fazem as religiões de matriz africana, para explicar que Exu não era o diabo, para desconstruir aquela ideia. E eu passei uma aula inteira falando sobre aquele assunto, né? Falando sobre as questões que o negro trazia de África, e todas elas eram vistas como do demônio, né? Nós éramos vistos como seres do demônio, né? A nossa cor. Então, desconstruir essa visão. Então, naquele momento ali, eu percebi que a maior urgência não estava no verbo to be, mas em sim discutir questões ali que não eram conhecidas por eles. Então, eu acredito que aquela aula ali minha, para eles, talvez tenha servido até mais do que um projeto. Eu não sei se a gente precisa fazer necessariamente um projeto, ou se existe um modelo pronto, ou um desenho definido, porque as pessoas acham que a gente é preto, a gente já tem todas as respostas do mundo, né? Já sabemos Sim. tudo, e não precisamos nem discutir um com o outro sobre questões, né? Uhum. Fala um pouquinho. Que nem existe essa discussão entre nós, né? Está tudo muito claro. Eu acredito que a questão de escuta ativa, ela acontece de acordo com cada ambiente que você trabalha, né? Depende muito do lugar que você está desenvolvendo o trabalho. E realmente, começar, como a Rô falou, no corpo ali de trabalho que envolve a docência da escola, né? Os professores têm que estar mesmo amparados, porque eles não sabem tudo, assim como nós não sabemos, estamos aqui um aprendendo com o outro, os professores também não sabem. A gente costuma culpar, tudo é culpa do professor, né? Mas eles também não têm essa visão, muitos dos funcionários também não, e assim vai. Só que a gente volta lá dentro das casas. Criança realmente não nasce racista, ela aprende dentro do seu âmbito familiar. Então, se ela tem uma família que passa para ela que o preto é isso, o preto é aquilo, a religião é isso, a religião é aquilo, essa criança vai vir para a escola com essa fala. Quando essa criança ela não aceita a criança do cabelo crespo, a criança da pele escura, tá vindo ali de casa. Então é importante sim levar para as reuniões de pais, é importante sim nos Hs serem discutidos esse assunto, ainda que seja 1, 2 vezes a cada, a cada 3 meses, que seja feito isso. É importante ser falado. Eu costumo falar sempre na sala dos professores sobre qualquer questão que apareça aí, eu costumo me posicionar assim, porque aos poucos eles vão aprendendo e eles acabam perguntando como isso funciona. Então, porque ninguém melhor para falar sobre isso do que nós, porque nós vivemos isso. É diferente você dizer que entende o que é o racismo, porque você nunca vai saber. Porque você não sente na pele o que nós sentimos. Então eu acredito sim que dá para desenvolver. Não é uma questão de empatia, né? Se coloque um branco, se coloque no lugar do preto. Não dá para se colocar, nem a gente quer que... Não tem como. Talvez tenha uma comoção de situações, sim, né? Que levem a violência, a discriminação. Emocional, talvez né? Sim, mas sentir na pele... Rapidinho, eu atendi uma mãe de uma criança preta, que tem me trazido sempre questões de estão tirando sarro do meu cabelo. Porque ela resolve ir com o cabelo solto, armado, olha o nome,
cabelo que está com volume, e as crianças apontam o cabelo e conversamos. Sentei com a mãe dela num dia de reuniões de pais, ela me chamou à parte, sentamos para conversar e ela falou, mas a Júlia é muito metida, ela traz a garrafinha dela, ela traz o lápis. Eu falo para ela não trazer, porque chama atenção. Eu falei, mãe, ela pode trazer o que ela quiser. Não é porque ela é uma criança preta que ela tem que se esconder atrás de outras coisas. Por que as outras crianças podem trazer a garrafa da Hello Kitty, o lápis, sei lá de quem, do unicórnio, e ela não pode? A sua filha pode sim trazer. Mas por que essa mãe tem essa fala com a filha? Porque ela também, lá atrás na escola, foi tratada assim. Então eu acho muito importante que, além do grupo da escola, que seja tratado também com as famílias. Sim. Porque elas também precisam de apoio. Eu acho que até as famílias têm até um papel, as crianças têm um papel hoje que eu falo que é até um papel de levar para os pais, né? Sim. Para desfazer falas, né? E questões que estão tão enraizadas, estão tão ligadas à estrutura, né? A escola é um ambiente que tem questões ligadas a preconceito, a racismo, a discriminação, de maneira muito frequente, né? E que são coisas diferentes. O preconceito, então, está ligado a uma ideia preconcebida sobre algo, sobre alguém. O racismo é uma ideia de que há, né, na cabeça do racista, uma ideia de que existe uma raça superior à outra. E a discriminação é quando a gente acaba segregando, a gente acaba discriminando, você acaba tratando com diferença um grupo por uma característica física, né, por uma questão pessoal ali. Então, e aí conduz a ideia da rejeição, né, a discriminação conduz à rejeição e exclusão de um certo grupo de pessoas. E aí tem a segregação, a exclusão social, o bullying. Eu sempre digo que tanto a discriminação como o racismo, óbvio, são questões ligadas não a crime, né? A gente precisa tratar isso, né? Sim, o racismo é crime, existem leis, né? E é isso, a gente encerra aqui o HC hoje em rede, depois desse bate-papo. Quero agradecer aqui a Adriana e a Rosana pela participação. Você quer tecer alguma palavrinha final? Eu só quero deixar claro que o antirracismo, ele é importante. E todos precisam ser antirracistas, o preto, o branco, todos se coloquem na mesma fala. Eu quero deixar a mensagem de que ninguém é melhor ou pior por conta da cor. Podemos ter pessoas muito más com a pele clara sendo branco e pessoas muito boas com a pele clara sendo branco, e assim com os negros também. Temos excelentes exemplos, nossas crianças têm excelentes exemplos, a mídia está aí mostrando cada vez mais e dando visibilidade de bons exemplos. Então essa questão de diferenciar pela cor já não tem que existir mais. Eu queria então terminar com uma fala que eu vi na Folha de São Paulo, de um estudo recente, que se a gente começar atualmente, agora, né, colocar em prática as ações para combater o racismo, a gente precisaria de 116 anos para a gente conseguir chegar perto de um equilíbrio racial, né? Então essa ideia de equidade levaria 116 anos. É muito tempo, nós não estaremos aqui, mas cabe a nós sim realizarmos um trabalho efetivo agora para que essa sociedade seja cada vez mais justa, mais igualitária, mais feliz e o oposto daquilo que foi e que ainda é, né? Ainda há muita coisa para a gente conquistar e lutar, mas estamos no caminho, né? Na luta. É isso. Obrigado, gente. Obrigada. Damos as mãos. Força.